glória neste lugar. Enche a tua igreja. Com teu fogo, com teu toque, trazendo cura, transformação. Oh Deus. Pai, nós estamos aqui para adorar o seu nome. Recebe a nossa adoração. Que esse ambiente seja um ambiente de liberdade. Oh Pai, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nunca foi, ó Pai, sobre nós. Nunca foi e nunca será sobre nós. Porque Tu és o centro. Tu és o centro, Tu és o nosso alvo. Oh, que essa adoração seja como cheiro suave. Recebe, Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Oh, como somos amados por ti. Oh Deus, mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me Abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me Abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.
colinas sumam o teu amor por mim. Teu amor é eterno, Pai. tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Eu gostaria de ensinar para você algo essa noite que talvez você ainda não tenha compreendido. Nós temos o costume de, em alguns momentos das canções, a gente levantar as mãos. E levantar as mãos não é sinônimo de espiritualidade. Levantar as mãos é sinônimo de que eu estou entregue a isso. Eu estou pronto a isso. Eu estou desobstruído, eu estou rendido a isso. Então você que tem passado por lutas, adversidades, e você que ouviu bem essa canção, e você sente que essa palavra precisa reanimar seu coração, você sabe que mesmo andando em meio a vales, em meio a frio, meio a caos ou adversidades, você sabe que você precisa confiar em Deus e sabe que Ele toma em suas mãos para te carregar. Então eu convido que a gente cante mais uma vez essa parte. Ainda que os montes se abalem, ainda que as colinas sumam, ainda que tudo isso aconteça, eu posso confiar num Deus fiel. Eu posso confiar num Deus que está comigo. E eu posso confiar num Deus que segura pelas minhas mãos. Então nem tem melhor momento do que esse, para a gente poder levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, ainda que tudo isso aconteça, eu posso segurar. Eu posso sentir o Senhor segurando em minhas mãos. E eu vou orar que essa noite você sinta o Senhor segurando em suas mãos, te carregando em meio aos vales, passando com você em meio às tempestades e superando todos os momentos de adversidade do seu coração. Então convido você a levantar suas mãos agora comigo assim, em sinal de entrega, de rendição. Isso, pode erguer suas mãos, não tenha vergonha disso. Nós fazemos tantas coisas para o diabo, tantos atos que nós não temos vergonha. Erguer a mão não é vergonha para Jesus, é declarar que nós precisamos dele. Então vamos declarar isso juntos. Ainda que os montes se movam, você pode dizer isso? Ainda que as colinas Eu creio, Senhor. sumam, o teu Eu creio, amor Deus. por mim permanecerá. Teu amor por mim Eu creio, Senhor. Ainda Senhor, nós que os estamos montes dizendo se isso. movam, Ainda que as notícias sejam adversas, o teu amor ainda que as crises venham nos abraçar, Senhor, teu amor ainda que os problemas venham nos envolver, Senhor, ainda eu posso continuar crendo, eu posso continuar confiando, porque eu sei que o meu pastor não me desampara, eu sei que o meu Deus é fiel, eu sei que Ele está comigo em toda e qualquer situação. Eu sei, Ele me toma pelas mãos. Sinta o Senhor segurando em suas mãos, te conduzindo por entre os vales. Ainda que tudo isso aconteça, Ele está presente. Ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Sinta o Senhor segurando em suas mãos. Sinta o Senhor te levantando dessas trevas. Sinta o Senhor sustentando você em meio ao caos. Sinta o Senhor te protegendo em meus conflitos. Sinta o Senhor. Senhor, manifesta a tua presença essa noite. Reanima os nossos corações. Alimenta a nossa fé. Nos posiciona diante do Deus que tudo pode. E tranquiliza a nossa alma. Porque nós cremos, confiamos e entregamos a nossa vida em seu altar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Há alguém grande o suficiente para sustentar você em sua batalha, em sua luta, em sua adversidade. E o mais interessante, que o caráter desse alguém é de fidelidade, ele é fiel com você. Então, antes de você se assentar, eu gostaria que você dissesse isso para pelo menos 10 pessoas. Diga: você não está sozinha, você não está sozinho nessa caminhada. E você que nos assiste pela internet, você não está sozinho. Deus te abençoe, Deus te fortaleça no nome de Jesus. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui conosco essa noite. Ficamos muito felizes de você ter tirado e separado esse tempo da semana para poder celebrar o nome de Jesus com a gente aqui nesse lugar. E para nós é uma honra receber você e sua família, especialmente você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Nós gostaríamos, ao final desse culto, poder dizer para você nosso muito obrigado da sua visita, da sua presença, entregando um kit do visitante, um livreto da nossa livraria, que é um presente para você, tá bom? A mesma equipe que te recebeu agora com a camiseta vermelha, é a equipe que vai se despedir de você ao final, entregando esse presente. Então, por favor, não faça essa desfeita, leve esse presente, procure nossa equipe e seja abençoado e tenha a oportunidade de voltar novas vezes e novas ocasiões para estar aqui conosco nesse lugar. Também gostaria de passar um aviso sobre a nossa livraria. Nós temos lá novos materiais, livros para família, livros para casais, livro para pais, livro para pessoas crescerem na sua vida espiritual, e também tem um livro de devocional diário, que é para você usá-lo no ano de 2020, um devocional que vai demorar nem menos do que 5 minutos para você lê-lo, um devocional por dia do ano de 2020, é só você passar na livraria e adquirir, porque as unidades são limitadas, e talvez você fique sem ela para poder fazer o seu tempo com Deus, todos os dias do ano de 2020, tá bom? Outro aviso é que sexta-feira nós teremos um tempo de vigília e oração. Se o tempo estiver bom, nós sairemos daqui às 22 horas em ponto, mas se o tempo não estiver bom, nós ficaremos aqui para estar nesse tempo, nesse lugar, para orarmos e buscarmos a presença de Deus, tá bom? Você é convidado para estar conosco, apenas peço a pontualidade, porque às 22 horas nós sairemos daqui, caso o tempo esteja propício para isso, tá bom? É nessa sexta-feira, dia 15 de novembro, e quinta-feira agora nós começamos um curso bíblico fantástico, maravilhoso, sobre leitura da Bíblia. E você que não veio e não fez a sua inscrição, ainda dá tempo de você participar. Por quê? Você não pode ter acesso mais ao material que nós fizemos, mas você pode tirar xerox das lições, pode participar, porque agora nós vamos entrar na parte prática. Como fazer um devocional diário, como ler a Bíblia de uma maneira sistemática, uma leitura que seja investigativa para interpretar, uma leitura edificante, uma leitura contemplativa, uma leitura orante, a leitura da Bíblia de diversas maneiras que nós vamos estudar aqui. Então é quinta-feira às 19h30, se você não veio ainda dá tempo. Um povo muito abençoado veio aqui, foi uma aula fantástica, onde a gente saiu daqui com mais vontade de aprender da palavra de Deus. Então, quinta-feira às 19h30, não falte, você também tem a oportunidade de estar conosco aqui para aprender da palavra de Deus. E terça-feira nós continuamos com a nossa série de mensagens Vida Mais. Eu queria que você viesse com mais alguém, já que a vida é mais, transfira essa vida para mais alguém também, convide um vizinho, um amigo, não venha sozinho, porque esse culto é para pessoas que estão precisando saber que Deus tem vida mais e mais abundante para aquelas pessoas que estão vivendo uma vida menos e mais medíocre. Então, venha essa terça-feira, esteja conosco e com certeza será um tempo precioso e maravilhoso para você, para a sua família e para os seus convidados. Antes de nós entregarmos nossos dízimos e ofertas, eu gostaria que dessa noite a gente pudesse fazer uma oração específica sobre a quantidade de pessoas enfermas nesses últimos dias, queridos. Não é só porque eu tenho passado por isso, com meu pai e com a minha mãe, que estão passando por tratamento contra o câncer ao mesmo tempo, mas eu tenho recebido apoio de muitas pessoas que também estão passando por isso exatamente agora, com familiares. E me surpreendi de ver a quantidade de pessoas que têm compartilhado crises, problemas de enfermidade. Então eu gostaria de orar com você nesse momento, orar para as pessoas que estão enfermas. Se você está enfermo aqui essa noite, ou se você conhece alguém que está doente, que você gostaria de representar em oração, eu gostaria que, por gentileza, vocês colocassem em pé, nós vamos orar juntos, nós vamos pedir que Deus abençoe, para que Deus cure, para que Deus traga saúde, e para que Deus visite pessoas que estão vivendo o leito de enfermidade nesse momento. Vamos orar? Você que está enfermo e você que representa alguém, pode se colocar em pé, nós vamos orar juntos agora, por isso, antes de devolver nossos dízimos e ofertas.
Senhor, nós estamos na sua dependência, Pai. Vivemos dias tão difíceis, vivemos dias, ó Deus, onde as enfermidades têm sido uma constante na casa de muitas pessoas, visitando muitas famílias, trazendo desordem, caos, tristeza, trazendo, ó Deus, lutas e dissabores. Pai, nós pedimos que aquilo que a Tua palavra diz seja verdade sobre nós, que o Senhor afofe o leito de enfermidade. Senhor, que o Senhor traga conforto para aqueles que estão passando e experimentando lutas em sua saúde. Senhor, seja o Senhor a cura, seja o Senhor o médico dos médicos, seja o Senhor a mão destra, a mão preparada para inserir, ó Deus, saúde em cada coração. Nós estamos aqui representando os familiares, amigos, pessoas e a nós mesmos. Venha, Senhor, com cura. Venha, Senhor, manifestar Teus milagres, para que possamos testemunhar que o Senhor fez algo sobre as nossas vidas. Nós ainda continuamos crendo no milagre, mesmo contra palavras negativas e mesmo contra diagnósticos, ó Deus, contrários. Assim nós oramos, assim nós abençoamos, assim nós clamamos em nome do Senhor Jesus, a Tua bênção e a Tua presença. Amém. Amém. Quero convidar os demais agora a se colocarem em pé, por gentileza. Deus abençoe sua saúde, sua vida. Nós vamos vir aqui devolver os nossos dízimos e ofertas. Eu quero louvar a Deus pela sua contribuição e agradecer pela sua generosidade, porque você que tem contribuído aqui à frente tem entendido que tudo é de Deus e você é mordomo. A palavra mordomo significa aquele que toma conta. É aquele que cuidava das coisas do seu Senhor enquanto o Senhor estava em viagem. É isso que nós estamos fazendo nessa terra. Nada é nosso, tudo é de Deus. Se você quer ser um bom mordomo, devolva aquilo que o Senhor tem dado para você administrar e traga isso através dos dízimos e das ofertas. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta, e Deus seja louvado pela sua atitude de adoração essa noite em nome de Jesus. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito
nosso meio, Senhor Jesus. Estabeleça o teu reino neste lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, só tu és Deus, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, não para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare bem forte o Senhor, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino, teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos, te adoramos. A tua igreja te adora. A igreja declara bem forte ao Senhor, teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, justiça. A tua igreja, Deus, a tua igreja te adora. Tua igreja, declara mais uma vez ao Senhor bem forte, teu reino, teu reino, teu reino é sempre eterno, justiça. A tua igreja te adora, te adoramos, sim, Deus. A tua igreja te adora.
tua igreja te adora. Seja adorado neste lugar, Jesus. A tua igreja te adora, pois só tu és digno de honra. A tua igreja te adora. Seja bem-vindo no nosso meio. A tua igreja te adora. Toma o teu lugar de honra neste lugar. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Oh Deus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Obrigado, Jesus, porque nós podemos reconhecer a tua santidade, o teu poder, e reconhecer que o teu reino é sempre eterno, e é nisso nós nos firmamos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por esse momento. Louvado seja Deus por podermos declarar essas verdades, podemos declarar como Deus é grande e também declarar o reino dele. Queridos, eu tenho passado aqui na nossa comunidade tempos maravilhosos. Agora vai fazer, né, estou no meu 4º ano aqui nessa comunidade, e a gente tem vivido um tempo precioso, né? Eu tenho estado muito feliz com o progresso da comunidade, com o progresso dos membros, de ver como as coisas têm andado, quantas famílias têm sido impactadas aqui nesse lugar, quantos corações têm sido tocados, transformados. Nós temos aí um movimento semanal de muitas pessoas, de uma multidão mesmo, queridos. Se você for olhar o culto da Terça da Esperança, a célula dos adolescentes na quarta, a reunião do Fruto Maduro na quinta, os jovens no sábado, se você for colocar tudo isso, nós passamos aí das 1000 pessoas que passam pelo nosso templo semanalmente. Isso diz respeito a uma grande multidão, não apenas ao número de pessoas, mas ao número de corações tocados, que vêm, que permanecem, que retornam, e que têm a experiência de ter um aconselhamento, um crescimento espiritual. Isso para nós é motivo de muita alegria, e para mim como pastor, de fato é um privilégio ser pastor nesse exato momento, porque Deus poderia ter feito isso antes da minha chegada, poderia ter feito depois da minha chegada, mas o fato de eu estar vivendo isso com vocês, para mim, aqui é um grande privilégio. Só que além de ser um privilégio, seguir os passos do mestre também é uma grande responsabilidade, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E a cada dia eu vejo a carga aumentar, e a cada dia eu vejo as responsabilidades e os compromissos se sobrecarregarem dentro de uma comunidade que já passou de uma grande quantidade de pessoas e de grandes atividades que ela realiza semanalmente. Então essa responsabilidade eu gostaria de compartilhar com você. Como é privilégio, como é alegria, como é oportunidade de estar aqui para mim, também é responsabilidade, mas a responsabilidade eu gostaria dessa noite de poder dizer para você. Você sabe exatamente o que está acontecendo na sua comunidade? Você está consciente do que Deus está fazendo aqui? Você já parou para pensar que entre esse tempo e esse espaço, Deus preparou para que você estivesse aqui, nesse lugar, como membro dessa igreja, como um frequentador assíduo? Você já parou para pensar que Ele poderia ter feito isso antes de você chegar? Ou poderia ter deixado para fazer isso depois que você não estivesse mais aqui? Mas Ele escolheu fazer tudo isso que está fazendo, toda essa atividade, toda essa obra com você nesse exato momento. Você já parou para perceber onde é que Deus está querendo nos levar com isso? Onde é que Deus está colocando você nesse exato momento? Porque não se trata apenas, queridos, de termos uma comunidade bem organizada, com boa credibilidade. Não se trata apenas de ter uma comunidade onde a palavra é centrada em Cristo, uma palavra coerente, séria. Não se trata de uma igreja onde tem um ótimo louvor, um louvor ungido, abençoado, onde a presença de Deus é manifesta. Não se trata de uma comunidade que tem apenas um culto inspirativo. Também não se trata de uma comunidade que tem eventos bem organizados para todas as faixas etárias. Eu não estou falando disso. Eu tenho uma preocupação se você realmente entendeu ou entende onde é o seu espaço, onde é o seu lugar, onde é a sua posição, onde você está exatamente agora, no propósito, no chamado e na vontade de Deus para a sua vida dentro dessa comunidade. Como eu disse, você poderia estar em outro lugar, mas está aqui. Poderia estar em outro tempo, Deus agindo na nossa vida, mas Ele resolveu agir agora. Então, qual é o sentido disso?
Eu entendo, queridos, que nós estamos passando de um outro nível. Nós estamos indo para uma outra realidade como comunidade. Nós não estamos mais numa fase da euforia, nós não estamos mais numa fase da empolgação, nós não estamos na fase mais de uma fantasia, dizendo, um dia será. Nós estamos vivendo o que já é, nós estamos vivendo o que já está acontecendo. E agora chegou um momento tão importante de nós entendermos qual é o nível além que Deus está nos chamando. Porque Deus está nos chamando agora para discipular a cidade. Deus está nos chamando agora para discipular famílias. Deus está chamando você e a mim para incluir agora na nossa vida e na nossa agenda o cuidado de outras pessoas. Deus está nos tirando do ambiente do leite, do cuidado paternal, para nos colocar agora no cuidado de pessoas, na linha de frente do exército. Deus agora quer fazer de você, que antes apenas se sentia um filho, agora se sentir um pai, se sentir uma mãe, se sentir um cuidador e não apenas um cuidado. Deus agora quer tirar de você da condição de consumidor, para ser agora produtor de frutos na presença de Deus. Deus está nos convidando agora como comunidade a adentrarmos no nível do discipulado, adentrarmos no nível da liderança. Deus não quer que você fique sentadinho no banco apenas, vendo a banda passar, vendo as coisas acontecerem, mas Ele quer agora que você venha fazer parte de um exército e venha agora se posicionar na sua condição de discípulo, porque seguir os passos do Mestre é se colocar na condição de discípulo, entrar um pouco mais a fundo, entrar um pouco mais adiante, para que agora você faça parte desse tempo e desse espaço para aquilo que Deus chamou você para fazer. Então Deus chamou você para ser um discípulo, só que muitas vezes a gente não sabe o que significa isso. Muitos de nós temos grande dificuldade para entender isso. Então eu quero propor para você essa noite aqui um quiz, uma enquete, para saber o nível de consciência e de entendimento seu a respeito do discipulado e o que é ser discípulo de Cristo. Então a opção de número 1, um discípulo de Cristo é alguém com expressiva experiência cristã? O que você acha? Opção de número 2, um discípulo de Cristo é alguém pronto e apto para qualquer cargo? Opção de número 3, o discípulo de Cristo é alguém em nível de santidade absoluta, total, completa e plena? Opção de número 4, um discípulo de Cristo é alguém sem nenhum tipo de imperfeição? O discípulo de Cristo é alguém pronto para ensinar, que nunca precisa aprender, é a opção 5, e a última opção é alguém com habilidades intelectuais expressivas e significativas e de grande sabedoria comprovada. O que você acha? O que é ou que retrata definitivamente um discípulo de Cristo, na sua opinião, em relação ao nosso quiz, a nossa enquete, para saber como você entende o discipulado? Qual opção você assinalaria? Qual seria a sua escolha dentro dessas 6 definições do discípulo? Pense bem, converse com a pessoa do lado aí perto de você, fala, o que você acha? Pergunta para ela, pode perguntar, o que você acha? Qual opção que você vai ficar? Não, discípulo de Cristo, o que é? Pode perguntar, vê o que ela acha. Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão aqui. Vamos lá. Certo? Já tem as opções? Tá. Então, se você assinalou a opção 1, você está errado. Que pena, né? Se você assinalou a opção 2, você está errado. Se você assinalou a opção 3, aí sim você também está errado. A opção 4, também você está equivocado. A opção 5, não tem jeito, porque não é a realidade. Agora sobrou a opção 6, e também está errada. Dentre todas as opções, nenhuma dessas define um discípulo de Cristo. Qual é a melhor definição de um discípulo de Cristo pela Bíblia Sagrada? Não pelo nosso senso comum e nem pela nossa experiência religiosa. Qual é a palavra que define um discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo, então, é aprendiz. É somente isso. E quando eu digo que um discípulo de Cristo é aprendiz, sabe o que eu estou dizendo? Que quem acabou de chegar nessa igreja hoje e quiser se tornar um discípulo de Cristo, vai começar como aprendiz. E você que está há mais de 30, 40 anos nessa comunidade, ainda continua sendo aprendiz. Se você é um frequentador assíduo da comunidade, você é um aprendiz. Se você é um líder, você é aprendiz.
Se você é um pregador da palavra e tem eloquência para isso, você continua sendo aprendiz. E se você ainda não leu nenhum trecho das Escrituras Sagradas ainda, você também é um aprendiz. Ou seja, a palavra discípulo na Bíblia, ela é traduzida imediatamente como matetes. Matetes é a palavra que Jesus usa para classificar aqueles que vão andar com Ele. Você conhece a história muito bem, Lucas capítulo número 6, Jesus sobe no alto do monte, e Ele vai pedir para o Pai direção e sabedoria. Ele passa a noite inteira em oração, Ele passa a noite inteira em consagração, para escolher 12 nomes que estariam com Ele, para serem seus aprendizes, e seriam o embrião da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Depois de uma noite inteira no monte, Jesus desce e escolhe os 12 discípulos. Irmãos, qualquer pessoa naquela época, quando viu Jesus selecionando, disse: não é possível que Jesus orou. Qualquer pessoa que olhou a classificação de Jesus discípulo, disse: não é possível que o Pai o instruiu esse. Porque quando Jesus vai selecionar o seu grupo de discípulos, ele chama esses discípulos de matetes. Ele disse: Pedro, vem cá. Eu imagino a multidão: Pedro não, Senhor, a gente conhece o Pedro. Pedro é problema, Senhor. Pedro já deu problema na casa, na família, pensa num homem briguento. Aí Jesus vai para o próximo, aí fala assim: Judas. Aí o povo fala: não, ele não orou lá no monte, não é possível. Jesus perdeu a cabeça. Judas, vem para cá. Aí daqui a pouco Tomé, você também, eu quero você perto de mim. Não, Tomé não, Senhor, Tomé é um incrédulo, Tomé é um cético, Tomé é professor da universidade, fica falando para os alunos que Deus não existe. Tomé, você também vem aqui para ser aprendiz. Aí chega o pior, chega lá e fala: Mateus não, Senhor, Mateus é coletor de impostos, Mateus traiu a nação, Mateus é judeu que está trabalhando para o Império Romano, Mateus não, Senhor, pelo amor de Deus. Mateus, vem você também. João melindroso, sensível, chorão, o João, vem você também, João, tem espaço para todo mundo. E quando Jesus escolhe esse grupo de 12 discípulos, de pescadores, coletores de impostos, tinha um que lá no meio dos discípulos chamava Simão Zelote. Você sabe o que é Zelote? Zelote era guerrilheiro, pessoal, guerrilheiro. É como se ele fizesse parte das Farc, das Forças Revolucionárias da Colômbia. É como se ele estivesse participando com o Che Guevara. O Zelote era aquele que empunhava a espada e falava: a gente vai derrubar esse Império Romano e a gente vai assumir o poder. Tinha o Simão Zelote no grupo de Jesus. Eu fico imaginando como é que pode uma seleção tão ruim como essa dar certo. Como é que pode uma seleção tão ruim de discípulos dessa realizar o que aconteceu hoje, de 12 para 2 bilhões, e isso foi altamente escandalizador para aquela época, e ainda é para mim quando eu olho para esses nomes. Queridos, havia na tradição dos tempos de Jesus a cultura do talmidim. Talmidim é a mesma coisa que discípulo, mas ele é da escola rabínica judaica mais conservadora. O que é um talmidim? O talmidim é a criança selecionada dentro da religião judaica para ser um rabino e um mestre. Como é que era o processo para ser um talmidim? A criança, aos 6 anos de idade, ela já era colocada numa escola primária, e ela ficava dos 6 aos 10 anos aprendendo a alfabetização e a decorar a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ela decorava grandes porções de texto, grandes porções. Então, quando ela chegava aos 10 anos, e ela já tinha uma alta competência de decoração, de saber como funcionava a palavra de Deus, ela era posta ao ensino secundário, que ia dos 10 até os 14 anos de idade. Lá, os mais destacados iriam decorar ainda maiores porções de todo o Antigo Testamento que nós conhecemos, de Gênesis até Malaquias. Os mais aptos, os mais intelectuais, os mais sabidos, eram colocados aos 15 anos de idade, aos pés de um rabino muito famoso. Bom, isso faz sentido quando a gente lembra de Paulo. Você lembra que Paulo foi educado aos pés de um rabino chamado Gamaliel? Pois bem, Paulo é o único dos discípulos de Cristo que consegue passar pela escola dos talmidins. É o único que passou por todo o processo e foi educado aos pés de um rabino. Porque quando a criança chegava aos 14 anos de idade e não evoluiu, sabe o que acontecia com ela? Ela voltava para o ofício dos seus pais. Ela iria ser pescador, artesão, iria trabalhar com tendas, ou seja, uma criança que não era selecionada para ser um talmidim aos pés de um rabino conhecido, voltava para trabalhar com os pais. Eu pergunto para vocês, onde foi que Jesus encontrou seus discípulos? No trabalho, manual.
Encontrou zelote, encontrou pescador, encontrou coletor de impostos, ou seja, gente que não passou na escola dos talmidins. Gente que não poderia ser discípulo da escola rabínica, foi chamado para ser discípulo da escola de Jesus. Jesus inverteu o padrão, e graças a Deus ele fez isso. Me escandaliza demais saber que Pedro fez parte dos 12, que Judas, o Iscariotes, fez parte dos 12. Me escandaliza demais esse fato, mas isso me traz um conforto tão grande, porque se Jesus selecionou Pedro, ele pode me selecionar também. Se Jesus chamou Judas, ele pode me selecionar também. Se Jesus convidou o zelote para estar junto e um coletor de impostos, ele pode te selecionar também. Ou seja, nós não temos desculpas para não ser discípulos de Cristo. Você não tem escusas o suficiente, argumentos para dizer que Deus chamou o pastor, mas não chamou você para viver uma vida santa. Que Deus chamou um grupo de pessoas selecionadas da igreja e não chamou você para viver Deus. Que Deus criou 2 níveis ou 3 níveis de espiritualidade na igreja. O nível hard, o nível médio e o nível easy. Não é possível que Deus tenha criado 3 níveis de cristianismo, ao ponto de a gente olhar, quem está aqui em cima está no nível hard, tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que dar testemunho. Quem está no intermediário está no nível médio, está no nível de que testemunha um pouco, prega um pouco, lê um pouco da Bíblia, anda um pouco com Deus, serve um pouco nos ministérios. E aí tem o nível easy, o nível fácil, o nível que eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso dar testemunho, não preciso andar com Deus. Quem foi que criou isso? Qual foi a religião que trouxe essa ideia de que Deus criou níveis espirituais para que a gente possa se acomodar na igreja? E aí você diz, não, eu sou apenas o nível do fácil, e eu vou deixar o nível alto para o pastor e para a liderança, para quem sobe no púlpito. Quem foi que criou isso? Ora, eu estou aqui embaixo, eu digo, não, esse aqui é o movimento mais tranquilo, aqui eu posso fazer porque ninguém vai me cobrar, aqui eu posso viver a vida cristã de uma maneira mais leve. Não, mas aqui, que é isso? Aqui é impensável uma pessoa fazer uma coisa dessa, nessa posição que ele ocupa. Quem foi que criou esses nivelamentos, pessoal? O nivelamento de membro, de líder, de presbítero e de pastor. Olha só, quem foi que criou isso? Irmãos, eu não acredito que Deus fez hierarquias comigo e com você, colocando-nos em condições diferentes, de responsabilidade diferente. Não. Deus nos colocou em funções diferentes, mas com a mesma responsabilidade, sermos discípulos de Cristo. Você entende isso? Função é diferente, pessoal, de posição. Exemplo, quando eu digo membro, quando eu digo líder, quando eu digo presbítero, quando eu digo pastor, eu estou dizendo, começando de baixo para cima, existem níveis de responsabilidades diferentes e de entregas diferentes para o reino de Deus. Agora, deixa eu mostrar para você diferente. Membros, líderes, presbíteros e pastores. Você consegue perceber a diferença? Vou fazer agora numa outra ocasião. Vou colocar aqui para você. Donas de casa, profissionais liberais, empresários, CEOs de grandes empresas, está vendo? Na sua cabeça você já construiu uma hierarquia, quem é menor, quem é maior nisso, não construiu? Porque a ideia é de começar numa pirâmide, mas se eu disser assim, CEO de uma empresa, donas de casa, empresários, profissionais liberais, você percebeu que a gente já não conseguiu fazer hierarquia? Nós estamos falando de funções diferentes. É isso que é ser discípulo. Não há hierarquia onde eu possa me desculpar de não viver uma vida séria com Deus, queridos. Não há hierarquia onde eu possa dizer que alguns preços são apenas para pessoas especiais, porque você faz parte das pessoas especiais que Deus separou. Todos nós fazemos parte de um grupo que Deus separou para sermos o grupo, o pelotão de elite de Deus, e esse pelotão de elite é chamado de talmidim, esse pelotão de elite é chamado de aprendiz, esse pelotão de elite é chamado de discípulos, então não tem desculpas. Você que está vivendo uma vida mais ou menos com Deus, não tem desculpa, ou você é discípulo, ou você ainda não entrou no reino, e se você ainda não entrou no reino, aí o encadeamento natural da lógica, você ainda nem entrou na eternidade, e nem chegará lá, porque só entra na eternidade quem é discípulo, e só é discípulo quem paga o preço para ser tal como é, andando com Jesus e vivendo a experiência de andar nos passos do Mestre.
Então essa série de mensagens que nós estamos trabalhando é para nivelar a gente, pessoal. Porque a gente gosta dessa hierarquia. Na verdade é até confortável, não é? Não é bom isso daí? Não é bom dizer que existem pessoas especiais na igreja e que a gente pode fazer parte da classe não especial? A gente pode fazer a classe, o pelotão, talvez de bastidores? Não. A Bíblia fala que todos nós somos discípulos e não temos desculpa. E agora eu trouxe um grande problema para você. Porque quando você chegar lá na eternidade, não vai ter como você falar, eu não sabia. Quando você chegar lá na eternidade, o Senhor vai falar, o que você fez com todo o potencial que eu te dei? Eu não sabia que eu era tão importante assim. O que você fez com todos os talentos que eu te dei, meu filho? E você vai dizer, eu não sabia que era para usar para o Senhor, porque eu achei que está na igreja, dá o dízimo, a gente estava sustentando o pastor, pagando as contas de água, a luz dele, achei que a gente estava fazendo bem já. Irmãos, ser discípulo de Cristo é um chamado para todos nós, não é para você e nem para você, é para todos que aqui estão, e não tem como de se desculpar disso. Por isso, eu vou dizer para você qual é o nosso maior problema hoje. O nosso maior problema, e ficarmos confortáveis com isso, é tentar restringir um chamado amplo, pleno, para um grupo selecionado de pessoas. Eu sou apenas dona de casa, eu sou apenas um empresário que está tentando sobreviver nesse mercado cruel. Eu sou apenas um novo membro que faz 1 ano que está frequentando essa igreja. Eu sou apenas um fulano de tal, mal me conhece, eu não tenho dinheiro suficiente nem para dar o meu dízimo na igreja. Ou seja, sabe o que a gente fez? E a gente gosta disso, a gente gosta de classificar para a gente poder se desculpar. Então o nosso maior problema foi restringir o chamado de Cristo de todos para alguns. E eu quero contrariar essa lógica mental e esse senso comum religioso com alguns textos bíblicos. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu pergunto para você, para quem é esse convite? Para quem é esse convite? Se alguém, irmãos, quem é alguém aqui? Eu, você. Se alguém quiser, não é um convite para pastor, não é um convite para líder, não é um convite para grande empresário, não é convite para os pobres, não é convite para jovem, não é para convite para saudável, é convite para quem quiser. Se você quer andar com Cristo, o convite é para você. É para você que é mãe, para você que é pai, para você que está vivendo a sua vida aí, o convite é para você, é para todos nós. Olha esse texto que Jesus fala em Lucas 14, 33, ele fala a respeito de pagar o preço do discipulado e ele explica melhor isso, olha que interessante. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Irmãos, a gente olha os testemunhos dos missionários e a gente chora. E no final do culto, os missionários que vão voltar para países onde eles não têm Unimed, não têm plano de saúde. Queridos, nós visitamos os missionários em Senegal. Eu estava com um grupo de 13 pessoas, todos os dias nós passávamos em frente do hospital municipal, o hospital maior, que atendia toda a região. Eu passava todos os dias na frente do hospital com o meu grupo, eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, nenhuma diarreia o Senhor permite para esse povo aqui. O caos, se você olhasse assim, era terra até na entrada do hospital. Se você olhasse as condições insalubres, e aí a gente bate na costa deles quando vai embora de lá e diz, parabéns, vocês estão pagando um alto preço para o Evangelho. Queridos, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala que qualquer de vocês, não é só para missionário pagar o preço. E aí quando eu tenho que empurrar meu carro na ladeira porque ele não pegou, porque arriou a bateria ou acabou o combustível, aí eu falo, Deus não existe. Estou lá na prova com o meu Fucão empurrando ele e dizendo, Senhor, me dá aí um Peugeot, me dá aí um Citroën, Senhor, me dá um Toyota, pelo amor de Deus, eu sou filho do Senhor. Eu não nasci para pagar esse preço. Opa, tem alguma coisa errada com a sua Bíblia então, porque o texto diz que qualquer um que não renunciar tudo quanto tem não pode ser discípulo. Quem paga o preço somos todos nós, queridos. Que somos todos nós, e não é só relação à pobreza, e não é só relação à riqueza, tem relação também com o nosso tempo, com as nossas prioridades, mas já a gente chega lá. A questão é a seguinte, qualquer de vocês, se não renunciar ao que tem, renúncia não é só para quem está à frente, renúncia para quem quer ser discípulo, e se você não está renunciando a algo nesse exato momento, vamos perguntar se nós de fato somos discípulos? Olha esse texto que Pedro diz para a sua igreja, para vocês, para isso vocês também foram chamados,
Pois também Cristo, sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Irmãos, está aí. Cristo sofreu no lugar de vocês. Onde está na nossa Bíblia que sofrimento é não ter casa própria? Onde está aqui na nossa Bíblia que sofrimento não é ter empresa? Sofrimento não é ter condições de fazer uma viagem. Quem foi que disse para nós que sofrimento está relacionado aos bens materiais? O texto diz que Cristo sofreu por nosso lugar e deixou exemplo. Qual é o sofrimento de Cristo? Humilhação, vergonha, desprezo, rejeição. E Cristo sofreu tudo isso e deixou exemplo. Então sabe o que eu entendo? Eu entendo que um discípulo de Cristo, queridos, vai andar nos mesmos passos que Ele. Agora nós queremos popularidade servindo a um Deus que só serviu em humilhação. A gente quer honra, a gente quer ser reconhecido dentro de uma comunidade onde nós falamos de um Deus que só serviu em desprezo. Tem alguma coisa ilógica acontecendo no nosso evangelho, irmãos. Porque o evangelho de Cristo é para todos nós, não é só para apenas alguns. E eu preciso entender essa noite, se você está disposto a viver isso. Porque o ano que vem, Deus tem chamado nossa comunidade para uma outra direção, e nós vamos compartilhar isso com você a partir de janeiro. E eu quero entender se você já compreendeu o nível de responsabilidade de participarmos dessa igreja, porque é um privilégio, irmãos. Eu tenho tido a oportunidade de visitar muitos lugares, muitas igrejas, e todas as vezes que eu volto para cá, para mim é uma honra. Sabe quando vocês têm aquela sensação, eu vou dizer agora entre aspas, aquele orgulho santo, que você fala, Deus amado, que coisa linda, olha esse grupo de louvor, olha esse povo servindo, olha aquele grupo que se reuniu na casa, olha as mulheres, olha os jovens trabalhando, olha os adolescentes servindo, olha quanta coisa acontecendo, olha o povo, sabe aquela sensação gostosa, que às vezes eu não tenho em visitando em outros lugares, eu tenho em vir para cá, mas eu digo para você entendeu que além desse privilégio de fazer parte de uma comunidade viva, atuante, também tem a responsabilidade de ser discípulo? Porque uma comunidade se faz com gente discípula, e não apenas com líderes remunerados, pagos para poder servir. Por isso que Deus conta com você, e não com um chamado restrito para algumas poucas pessoas especiais e privilegiadas. O privilégio de servir de todos nós, e também a responsabilidade. Então eu gostaria de perguntar para você aqui essa noite, para a gente poder já encerrar. Você entende o que significa ser um discípulo de Cristo e qual vai ser a sua posição em relação a isso? Porque um texto maravilhoso que eu quero compartilhar com você é que existe uma simplicidade muito grande em ser discípulo. Ser discípulo é simplesmente ser chamado, queridos. É só isso. Não tem nível inferior, não tem nível superior. Ser discípulo é simples, é ser chamado. Agora eu pergunto uma coisa para você. Você sabe o que é ser simples? Qual é o sinônimo de simples, na sua opinião? É fácil, certo? Errado. Porque complexo, o sinônimo de complexo pode ser difícil. Por exemplo, eu chego para você e falo assim, fulano, eu vou te dar uma tarefa, mas ela é muito complexa. O que você entende? Que é uma tarefa difícil. Mas quando eu digo, fulano, eu vou te dar uma tarefa simples, não significa que é fácil. Só significa que é simples de compreender e colocar em prática, mas não significa que é fácil. Discipulado com Cristo, queridos, andar com Jesus é simples, mas ninguém disse que era fácil. Porque tem um preço a ser pago. É uma simplicidade tamanha que é só entender que Cristo te chamou. Mas a dificuldade é imensa, porque nem todos querem viver isso. Quer um exemplo disso? Essa responsabilidade é que nós não queremos assumir. Nós queremos a facilidade do discipulado, mas a gente não quer a responsabilidade de andar com Deus. E agora eu quero mostrar um texto para você, onde isso aparece muito claramente. Lucas capítulo número 9. Olha o que o texto diz a respeito do chamado. Deus chama, Jesus chama, mas olha a resposta que nós encontramos. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. A outro Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu,
Deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da família. E Jesus respondeu: ninguém, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é pronto, é apto, é capaz para o reino de Deus. Queridos, o chamado de Cristo é o mais simples possível. Ele disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei. O chamado é para todos, é abrangente, é amplo, mas não é fácil. Não é fácil porque das 3 convites, ou das 3 respostas que nós temos aqui, nenhuma foi o suficiente. Nenhuma. O primeiro a responder pelo discipulado é esse homem que diz na euforia dele: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que você ande. Jesus fala para ele: você tem certeza? Você já calculou o que significa o que você está dizendo? Seguir-me por onde quer que eu ande significa que você não vai ter comida na hora que você quer, beber na hora que você precisa, dormir aonde você deseja. Seguir-me significa abandonar o seu conforto. Seguir-me significa renunciar aos seus privilégios. Seguir-me significa andar no meu caminho e abrir mão daquilo que você quer. Você quer isso mesmo, meu filho? E o texto não diz, mas provavelmente ele voltou para casa. Eu não estou pronto para esse nível, porque euforia no discipulado não é o mesmo que comprometimento com o reino, queridos. Tem muita gente eufórica, e Pedro sabe o que é isso. Em Mateus capítulo 16, ele chega para Jesus e fala: Jesus, o senhor não vai precisar morrer na cruz não, a gente já está planejando tudo. A gente vai fazer aqui um ataque surpresa a Roma, o senhor vai ser o nosso governador, o senhor vai ser rei, e Deus vai vir para ajudar a gente vai dominar Roma. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, isso não é discipulado. Afasta de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço. Em outras palavras, quando Pedro quer tirar Jesus do caminho do sofrimento, Jesus fala: sai daqui, capeta, porque quem faz isso é o diabo, tirar os filhos de Deus do caminho da cruz e do caminho do discipulado. Mas parece que Pedro não aprende a lição. Em Mateus capítulo 17, um capítulo depois, Jesus está no Monte da Transfiguração. Pedro acorda no meio da transfiguração. Não sei o que levou ele a acordar, mas ele acordou quando o negócio estava acontecendo. E de repente ele abriu o olho e viu, tinha Elias, Moisés e Jesus, num santo debate, conversando. Pedro falou: uau, o que é isso aqui? E aí o Pedro não aguenta, ele fala: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui no relento, a gente não precisa de tenda não, vamos ficar em cima do monte, porque o negócio está bom demais aqui. Aí vem uma voz do céu e fala: esse é o meu filho amado, Jesus. Aí ele ouviu: ah, Senhor, tem que voltar, tem que descer o monte. Pedro quer ficar no alto do monte, pessoal. Pedro quer ficar nos aleluias. Pedro quer ficar nos nébrias. Pedro quer ficar no sapatinho de fogo. Pedro quer ficar no fluir. Pedro quer ficar aleluiado ali naquele lugar. Ele não quer mais nada. Senhor, vamos ficar aqui na oração. E Deus é bom. O Deus é bom o tempo todo. Aquele povo lá, ó, é povo pecador. Tem coxa, tem gente fedida, tem gente pobre, tem gente rica, orgulhosa. Senhor, vamos ficar aqui no monte, porque o monte é bom demais para nós. Jesus fala: vamos descer e vamos atravessar o mar. Meu Deus, vamos para a terra dos Gerazenos, vamos no meio do povo que mais precisa de mim. Euforia, queridos. Mas parece que Pedro não aprende a lição. Mateus capítulo 24, está todo mundo na ceia. Jesus fala: tem um entre vocês que vai me trair. Pedro toma a palavra: eu não. É sempre ele: eu não, Senhor. Então Jesus fala: é você não, Pedro, mas você vai me negar. Nunca, Senhor, jamais farei isso. Jesus fala: Pedro, antes que o galho cante hoje 3 vezes, você vai me negar, fica tranquilo que isso vai acontecer. Eu já te conheci, Satanás pediu a tua alma, já intercedi por você, está tudo certo, eu sei que você vai me negar. Não, Senhor, jamais farei isso. Se for preciso, eu morro pelo Senhor. Aí os outros discípulos olharam aquilo e falaram: não, nós também vamos morrer pelo Senhor. Resultado, no capítulo número 25, não tinha mais nenhum discípulo seguindo a Jesus, todos tinham fugido e Pedro já seguia de longe. Euforia não sustenta, queridos. Esse negócio de oba-oba, agora vai dar certo, agora eu vou fazer minha campanha, agora Deus vai me honrar, agora Deus vai me dar alguma coisa, agora vai dar certo. Irmãos, discipulado com Cristo não é não. É mais dolorido que você imagina. É lógico que no meio disso tem conforto, queridos. No meio disso tem cura, tem milagre, tem transformação, tem restauração de casamento. No meio disso tem muita bênção. Mas não pense que andar com Cristo elimina a renúncia, o pagar o preço. Porque Jesus hoje fala para você a mesma coisa que ele falou para aquele camarada eufórico. O discípulo eufórico, que às vezes somos nós.
Você tem certeza que você quer me seguir? Porque me seguir inclui pagar um preço e abrir mão dos seus privilégios. Já pensou? Você quer seguir Jesus mesmo, queridos? Porque tem ocasião que eu falo, puxa vida, eu poderia deixar de seguir pelo menos um pouquinho, né? Tem hora, irmãos, que eu falo, Senhor, desconverte pelo menos o braço direito, que é o braço da força. O Senhor me perdoa por esse braço agora, mas eu vou dar um soco na cara desse fulano. Irmãos, se você nunca sentiu isso, você ora por mim. Porque eu já senti várias vezes. Porque você está lá naquele momento, você está, né, naquela situação, um confronto, a afronta, aquela situação, aí o sangue sobe, a veia estufa, o coração acelera, e você já tem aquela imagem do dente tudo arrebentado, o sangue escorrendo pela boca, você fala, é agora. Aí você fala assim, mas eu sou discípulo de Cristo. Senhor, não pode usar o braço. E Jesus fala, não, eu disse na Bíblia que você tem que dar outra face. Tem certeza, Senhor? Tem. Você quer continuar sendo meu discípulo? Tem, então vai, filhinho. Bate na outra agora. Oh, meu Deus. Dói, irmãos, lá no fundo da gente, porque a gente quer retribuir, a gente quer colocar o dedo na cara, a gente quer falar, você é um imbecil, a gente quer falar todos os impropérios que estão na nossa mente, a gente quer se vingar, a gente quer torcer para dar errado, mas o Senhor fala, não é assim que eu faria, e se eu sou o seu mestre, não é assim que você deve fazer. Então a gente dá outra face. Você não passa por isso, irmão? Agora eu estou me sentindo muito pecador aqui. Pediu uma campanha de oração pelo pastor. Porque eu não sei na sua casa, mas tem dia que dá vontade de chegar lá e falar assim, para tudo aí, você vai para o seu quarto, você vai para o outro, chega desse negócio aqui em casa, não quero saber, guarda esse controle, guarda isso aqui, agora... Você não faz isso na sua casa? Não faz isso não dá vontade de fazer isso na sua casa também não? Porque, talvez você seja um pouco mais santo que eu, que você chega lá e fala, não, pastor, quando eu chego na minha casa e eu vejo um negócio pegando, um empiocado em cima do outro, lutando por causa do controle da TV, o outro brigando por causa do celular, essas coisas, eu chego lá e falo, queridos, sentem-se aqui nesse sofá, porque agora eu gostaria de ministrar a palavra do Senhor a vocês. A palavra do Senhor diz que vocês devem ter um coração pacífico, sempre pronto a suportar uns aos outros. Queridos, vocês não estão suportando um ao outro, vocês são dois irmãos, vocês estão nesse momento. Eu gostaria agora de fazer uma oração de reconciliação pela família. Vem aqui, nós vamos orar agora. Você faz isso, irmãos? É isso que você tem vontade quando chega em casa? Então ora por mim, porque às vezes dá vontade. Dá vontade, mas a gente tem que segurar. Segurar porque eu não quero que minha casa seja um lugar de gritaria, de blasfêmia, de ira, de discórdia, de ofensas. Porque o discípulo de Cristo paga o preço. Paga o preço. Você que abandonou o vício, você abandonou a cervejinha, aí está esse calor que não passa, a umidade relativa do ar lá em cima, a boca chega a escorrer com vontade de cevada, a cevada. Aí você fala assim, mas eu sou discípulo de Cristo, eu não vou colocar essa maldição na minha casa. Eu não vou sentar num barzinho aí e falar, porque eu não sou pastor, eu posso beber no barzinho da cidade. Porque eu não sou pastor, eu posso ir na lanchonete e colocar uma pinguinha ali. Eu não sou pastor, eu posso ir lá no baile em Londrina. Eu não sou presbítero, eu não sou líder, eu posso viver minha vida como eu quero. Queridos, está errado. Porque ser discípulo de Cristo, às vezes, é má informação para você. Você ainda não entrou no passo do mestre, porque nos passos do mestre, existe um preço a pagar. Ele não tem nem onde reclinar a cabeça, e a gente vai pagar o preço junto com ele, e vai andar como ele andou, em humildade, em graça e misericórdia. Você quer isso, perder seus privilégios, quer perder as suas oportunidades pessoais? Quer? Isso é discipulado. Segundo, ele responde, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Pensa num cara importante, inteligente dentro do judaísmo. Ele usa o argumento do 5º mandamento de Êxodo, capítulo número 20, que diz, honrai teu pai e tua mãe. Ele fala, Senhor, eu vou te seguir. É isso que eu quero. Desde o dia que eu ouvi o Senhor, eu já falei, vou seguir esse homem. Mas Senhor, só tem um negocinho que eu preciso fazer antes. A palavra do Senhor me diz, e aí ele imposta a voz, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Então, Senhor, o dia que eu honrar o Senhor, eu vou prolongar os dias, eu vou te servir mais, certo? Jesus fala, nada feito. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus não está falando, e aquele jovem não está falando que os pais dele estavam mortos. Ele estava dizendo que ele queria voltar para casa, cumprir todas as obrigações de filho, para depois seguir a Jesus. Entendeu? E ele usou o argumento da lei para poder se sustentar, para usar como uma muleta, dizendo, não é agora meu tempo. E é o que a gente faz o tempo todo, a gente usa até a religião para isso. Tem muita gente que vai chegar lá no céu e vai se surpreender com o que poderia ter feito e não fez, porque simplesmente se esquivou da responsabilidade. Gente que fala, não, eu vou seguir Jesus, mas primeiro eu preciso namorar.
eu vou seguir Jesus, mas primeiro eu preciso casar. Não, eu vou seguir Jesus, mas primeiro eu preciso ter um bom trabalho, não é verdade? Dizimista e tal. Eu vou seguir Jesus, mas agora eu preciso ter filho, porque como é que eu vou ter filhos assim e vou me entregar no ministério? Primeiro eu preciso focar minha casa. Não, e agora eu vou seguir Jesus, mas primeiro eu preciso ter uma casa na praia, eu preciso ter a casa própria, ainda nem tenho. Eu vou seguir a Jesus, mas agora eu preciso formar minha filha. Eu vou seguir a Jesus, mas primeiro eu preciso casar os meus filhos. Eu vou seguir a Jesus e agora eu preciso ajudar minhas filhas com os netos. Eu vou seguir Jesus, mas agora não dá mais tempo, porque eu bati com as botas. É assim o tempo todo, queridos. Quantas pessoas a gente vê isso com potencial, mas que deixou a vida toda passar na desculpa, dizendo, deixa eu primeiro, deixa eu primeiro, deixa eu ir primeiro. E Jesus diz, não. Deixe com que os mortos sepultem os mortos, coloca a tua prioridade, vem e siga-me, porque o tempo é agora, a hora da chamada é agora. E o último diz, Senhor, deixa eu primeiro voltar e despedir da minha família. Ou seja, há uma intencionalidade amorosa aqui. Aí a gente olha para esse pedido aqui e fala, cuti-cuti, olha lá que belezinha, né? Ama a família, assim, como é bom, né? Um camarada. Aí Jesus fala para ele, ninguém colocando a mão no arado, meu filho, que olha para trás, é digno e pronto para o reino de Deus. Você vai chegar lá e vai dar um abraço na família e você não vai voltar mais. É o que eu vejo muitos jovens falando, pastor, é a última balada, essa é a última namorada, essa é a última pessoa. Ou essa é a última vez que eu vou fazer isso. É só a saideira. Esse queria saideira. E Jesus fala, não, querido, se você vai seguir, é agora. Não tem saideira, não tem despedida. O compromisso com Cristo é urgente, porque Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você quer o bem para a sua família? Me siga, que o bem vai visitar a sua família. Você quer ser abençoado? Me siga, porque a bênção visitará o que você precisa. Ou seja, o que nós precisamos entender é que quando nós entramos no discipulado, não tem euforia e desconhecimento e ignorância. Quando nós seguimos a Cristo, não tem prioridades religiosas que possam substituir a urgência do chamado. E quando eu sigo a Cristo, não tem tempo para despedida. Ele me chamou agora. Então eu pergunto para você, até quando você vai ficar se despedindo? Até quando você vai ficar se afastando? Até quando você vai ficar dando desculpas de que não chegou o seu tempo aqui ainda? Eu fico vendo jovens aqui nesse lugar, tão maravilhosos, cheios de competência e capacidade, gente do bem, gente poderosa em palavras, que vai ser um potencial no reino de Deus, mas está tão subutilizado, tão mal utilizado. Irmãos, nenhum treinador coloca o Neymar no banco, em plena forma. Eu fico olhando você sentado no banco, eu fico dizendo, Deus, o Senhor como técnico deve estar frustrado do camarada ter tanto potencial e estar deixando para depois. Tanto potencial e ainda está vivendo o mundo, tanto potencial e ainda não ter decidido seguir a Cristo. Então eu digo para você hoje que está aqui, todos vocês, todos nós aqui, todos nós somos especiais. Todos nós fomos chamados, e graças a Deus pelo nível de Cristo para chamar, porque o nível de chamada é baixo, pessoal, é bem baixo. Jesus chama prostituta, Jesus chama coletores de impostos, Jesus chama zelotes, o nível de chamada de Cristo é baixo. Então eu digo assim, que bom que é baixo, porque se fosse um pouquinho mais alto, eu já não podia entrar. É bom que seja assim mesmo, lá embaixo, Pedro, Mateus, Tomé, até o traidor Judas, é bom que seja esse nível que Jesus chama, porque se for um pouquinho mais alto, ele não pode me chamar mais, porque eu não consigo entrar nesse processo, eu não consigo entrar nesse escalão superior. Só que embora o nível de chamado é inferior, o nível de exigência não. O nível de chamado e o padrão de chamado de Cristo é baixo, todos nós podemos entrar, e o primeiro da lista sou eu. Primeiro da lista de inferioridade, na questão de ser pecador, Paulo já disse, eu sou o pior dos pecadores. Se Paulo é o pior dos pecadores, eu sou o mais que ele. Então o nível é baixo de chamado, mas não o nível de exigência. Então não ache que por Cristo ter te achado do jeito que você está, Ele vai dizer que você pode ficar como você está. Porque Cristo chamou um coletor e fez um evangelista. O coletor de impostos que trabalhava para Roma, agora é o escritor do evangelho de Mateus. Jesus fez de um Pedro intempestivo e ignorante, truculento, no homem de Deus que fortaleceu a igreja e foi um grande líder dela. Jesus pegou um João sensível e melindroso e fez com que ele fosse colocado num tacho de óleo fervendo por Roma e ainda passar por esse sofrimento ileso e glorificar a Deus sendo o escritor do livro de Apocalipse.
Ou seja, o nível de chamada é inferior, e é bom que seja para que a gente saiba que nós estamos na lista, mas não é inferior à exigência, que Deus chama discípulos de alto padrão de vida com Ele. Então Ele está convidando você, para não dar desculpas e não se afastar, mas estar do lado daquele que te chamou e andar de acordo com o que Ele andou. Então, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu queria que você notasse essa palavra final. Simples chamado, mas grande responsabilidade. Quem coloca a mão no arado, sabe o que acontece, queridos? Eu não sei aqui quem já passou por isso, né? Quem já arou a terra com junta de boi. É assim uma coisa que é impensada no dia dos nossos maquinários, inclusive máquinas orientadas por GPS. Mas colocar a mão no arado é olhar para frente, é olhar para a junta de bois, é olhar para a canga e dizer: vou chegar até lá, eu vou até o fim com isso aqui, eu vou plantar e eu vou colher, é para lá que eu vou. Ninguém coloca a mão no arado e fica olhando para trás, ninguém fica olhando e falando: meu Deus, tem muita terra ainda pela frente. Quem põe a mão no arado cria uma nova possibilidade, cria um futuro, cria sonhos, cria oportunidades. Então eu digo para você essa noite: precisa de novos sonhos? Você precisa de novas oportunidades? Precisa dar uma chacoalhada na sua vida espiritual? Coloca a mão no arado e pare de olhar para trás e diga: Senhor, eu estou pronto para seguir os passos do Mestre. É um chamado simples, mas não significa que é fácil. Tem uma grande responsabilidade nesse chamado. Eu quero convidar você a se colocar em pé, por favor. E nós vamos cantar essa canção que diz: Cristo és tudo em mim. Eu queria que você fechasse os olhos enquanto nós cantamos essa canção e você pudesse cantar com a gente. Eu queria que você pensasse: se Cristo é tudo em você de verdade, quais são suas prioridades? Você se move por propósito de Deus ou você se move pelas propostas dessa terra? O que é que conduz a sua vida? A euforia de estar na igreja e vivendo um bom tempo? Ou a renúncia para viver um discipulado verdadeiro do altar? Queridos, Deus tem muita bênção para você e para mim. Ele tem vida, tem conforto, tem graça para nos dar. Mas também não posso negar que estar nessa comunidade é ser chamado de discípulo. E ser chamado de discípulo é andar como ele andou e viver como ele viveu. E às vezes o preço é alto para isso. Eu tenho pago alguns desses preços. E convido você a não desistir, porque você vai pagar, mas certamente a recompensa chegará. Cristo é tudo em você? Cristo é tudo na sua vida? Vamos cantar e vamos refletir sobre isso. Cristo é o Senhor da minha salvação. Não há nada além de ti que me traz satisfação. Nas provações eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. És tudo em mim, Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti, tudo és para mim. Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha, o céu é o nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Se Ele não é, vamos pedir que Ele seja. Vamos pedir que Ele seja. Se Ele não é, que Ele seja então. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo
Senhor Jesus, eu quero orar agora, porque nós vamos cantar a segunda parte dessa canção que diz: eu decidi seguir a Cristo e para trás eu não volto mais. Senhor, muito obrigado por essa comunidade, por todo o movimento que nós estamos vendo o Senhor realizar em nosso meio. Mas, Pai, nós vamos precisar mais do que gente frequentando essa igreja. Nós vamos precisar mais do que pessoas se adentrando por essa porta para fazermos a diferença nessa cidade e discipularmos famílias, pessoas, casais, a cidade inteira e a região. Nós vamos precisar, Pai, de discípulos. Então, Senhor, se alguém essa noite sentiu que esse chamado também é para ele, que agora nessa canção seja confirmado, que esse jovem se levante da letargia, da apatia e seja um homem de Deus, uma mulher de Deus para servir no caminho. Pai, eu peço que esse homem, esse empresário de sucesso, essa empresária de sucesso está aqui conosco, sinta que o chamado é muito mais do que ganhar dinheiro, é investir e ser bênção como discípulo no reino. Eu oro para que essa pessoa simples, ó Deus, essa pessoa que não tem estudo, sinta que o Senhor também está chamando a ela, também está convidando para ela ser discípulo e abençoar vidas. Pai, eu oro para que essa comunidade seja cheia agora de discípulos, para podermos discipular as nações. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vontade. Então eu convido você agora, que decidiu seguir a Cristo, dizer bem forte: eu decidi seguir a Cristo. Vamos dizer junto comigo: eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Então vamos cantar juntos essa parte dizendo: eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo e que seja verdade, meu irmão. Aleluia. Não volto. Erga sua mão comigo assim, ó, diga: eu decidi isso. Isso é decisão. Eu estou junto, Senhor. Obrigado, Senhor. E para trás não volto mais. Não, 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 não. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo está. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. E saiba, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos somos aprendizes de Cristo. Deus abençoe. E não saia sem cumprimentar o aprendiz perto de você. Diga: e aí, aprendiz? Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. Tudo que eu preciso